A análise SWOT, ela é uma ferramenta que foi desenvolvida nos anos 60 e ganhou o ambiente acadêmico no início dos anos 70. Ele é utilizado para calibrar a estratégia organizacional, olhando para o ambiente interno e externo. É uma das ferramentas mais utilizadas da estratégia competitiva, da área de estratégia organizacional, e é utilizado por todas as consultorias que a gente tem aí mundo afora. O objetivo dessa ferramenta é reduzir os pontos fracos, aqueles que a gente identificou na análise interna, aproveitar oportunidades e se proteger contra ameaças do ambiente. A estrutura de análise segue as duas áreas de avaliação que a gente falou então nas últimas duas aulas, né? Na análise do ambiente interno, a gente olha pontos fortes e pontos fracos das organizações, e na análise externa, no ambiente externo, a gente olha as oportunidades e ameaças. Então, as oportunidades e ameaças são condições externas, favoráveis ou desfavoráveis, que as empresas podem explorar ou serem impactadas. O ambiente interno, por sua vez, conduzem a pontos fortes e pontos fracos, pois a gente avalia então os recursos internos que nos geram vantagem ou que prejudicam o desempenho organizacional.
A matriz SWOT, ela é utilizada para comparar, né, fazer uma visão comparativa desses 4 elementos. Comparando os 4 elementos, a gente apresenta então dois grupos de estratégias. Então, as organizações elas podem partir para uma estratégia de combinação, que vai ser uma combinação entre pontos fortes e oportunidades, gerando o que a gente chama de alavancagem, que é utilizar as forças internas, os pontos fortes, para maximizar as oportunidades de mercado quando identificadas. Outra possibilidade é uma combinação dos pontos fracos mais ameaças, que a gente chama então de estratégia de sobrevivência, que é quando a gente tenta minimizar fraquezas e se defender contra ameaças para garantir uma continuidade da empresa. Muitas vezes as organizações são forçadas a trabalhar numa estratégia de sobrevivência em função do seu mercado, em função das características do seu ambiente. Essas duas combinações são os cenários mais extremos, né? Ou positivos ou negativos de definição. Estratégia. Já as estratégias complementares, elas são a combinação entre pontos fortes e ameaças, que a gente chama de estratégia de manutenção, quando a gente usa as forças para neutralizar as ameaças e se mantém numa mesma posição de mercado. E a estratégia de crescimento, que é a combinação entre pontos fracos e oportunidades, que nos incentiva a superar aqueles pontos fracos e aproveitar oportunidades de expansão. A gente trabalha em cima das oportunidades através da mitigação aí das limitações internas. Essas estratégias, então, complementam aí as 4 estratégias possíveis avaliadas pela SWOT. Então, a SWOT nos indica a fazer essas combinações entre oportunidades, ameaças, forças e fraquezas e gerar 4 escolhas estratégicas conforme esses dois últimos slides.
Como é que a gente faz então para fazer uma análise eficaz das ameaças, oportunidades, forças e fraquezas? Né? Primeiro, uma condição fundamental seria a profundidade analítica, que é descrever os aspectos de maneira detalhada para traçar um panorama da situação organizacional real, né? Então é importante que o estrategista esteja atento a qual é a ameaça, qual é a oportunidade, qual é a força, qual é a fraqueza, de fato e de verdade, fazendo uma análise bem profunda e analítica sobre essas condições. A máxima especificidade está de acordo com a profundidade analítica, que é ter o máximo de especificidade, não levando em consideração fatores gerais, como, por exemplo, conceitos de economias de escala, economia melhorando, condições climáticas ruins. Né? Então, quando a gente olha para o ambiente interno, quando a gente olha para o ambiente externo, a gente tem que definir claramente, especificamente, quais são os critérios que a gente está levando em consideração na nossa análise estratégica. No item 3, clareza e precisão. Então, a gente evita que oportunidades e ameaças vagas não sejam observadas. A ideia é, então, ter uma ideia clara de como aquelas características ambientais podem ser favoráveis ou desfavoráveis para a organização. A distinção também entre causa e efeito. A SWOT, então, é amplamente utilizada, especialmente devido à sua simplicidade. Existem diversas ferramentas virtuais, materiais didáticos, que podem apoiar a construção e análise de uma SWOT. É importante que a empresa faça essas análises periodicamente. A maioria das organizações utiliza essa ferramenta normalmente em períodos de planejamento estratégico, uma vez por ano. Mas essa ferramenta ela é simples e deve ser utilizada diariamente nas organizações e ser observada e analisada constantemente. As empresas que não conseguem executar a SWOT são empresas que apresentam visão interna limitada, o que dificulta muito o uso da SWOT. Então, há uma grande dificuldade de autoavaliação, quando a empresa não consegue reconhecer suas próprias fraquezas. Esse é um papel importante, então, fazer uma análise interna que seja precisa. A matriz SWOT ela permanece como uma das ferramentas mais utilizadas para análise estratégica e é muito positivamente avaliada no sentido de ajudar a tomada de decisão organizacional.
Outra ferramenta importante que a gente tem, estratégica, é a estratégia genérica de competição. É uma proposta que foi publicada nos anos 80, no início dos anos 80, por um autor de estratégia chamado Michael Porter, um dos principais autores da área de estratégia. Na proposta, Porter então fundamenta duas questões das estratégias genéricas, ou seja, das posições estratégicas que as organizações podem escolher. Segundo Porter, a vantagem competitiva ou a vantagem estratégica se dá quando as empresas conseguem se diferenciar dos concorrentes, criando valor superior a esses, através de custos mais baixos, de produtos únicos, exclusivos ou de posicionamento singular no mercado. Lembrando que posicionamento é a posição que a empresa ocupa na mente do consumidor. O alvo estratégico é outro elemento importante que define o escopo de atuação da empresa. Se a empresa trabalha num mercado amplo, num segmento específico, ou ainda mais num nicho especializado de compra, um conjunto muito menor de consumidores. As três estratégias genéricas possíveis seriam liderança no custo total, diferenciação e foco. Essas três opções estratégicas, segundo Porter, são as únicas três posições estratégicas que uma organização pode assumir. De forma genérica, a empresa escolhe se ela trabalha na liderança do custo. Empresas que trabalham em liderança do custo procuram conquistar uma posição privilegiada de vantagem competitiva na indústria, utilizando foco em custos. Então, trabalhando com custos menores de produção e distribuição para conseguir uma maior rentabilidade dentro da indústria. Então, são aqueles produtos focados em construção de vantagem pela margem. A prática de preços menores que os concorrentes e um produto de qualidade aceitável. Então, uma estratégia focada muito no custo e, consequentemente, na maioria das vezes, em preços ou equivalentes ou mais baixos que o mercado. Outra posição estratégica importante é a diferenciação. A diferenciação é uma estratégia que busca adquirir vantagem competitiva ou desempenho superior através de um benefício ao cliente. Um benefício como serviço, qualidade, estilo, uso de tecnologia. A empresa vai obter sua posição de vantagem em relação à concorrência através da opção de trabalhar com preço premium, mas mantendo características
Para a gente trabalhar com liderança de custo total, são necessárias algumas capacitações, como, por exemplo, o acesso ao capital e investimentos. Quando a empresa trabalha ganhos de escala ou quando a empresa possui recursos financeiros para trabalhar com altos volumes, ela passa a ter capacitação para trabalhar na liderança do custo total. Engenharia de processo, supervisão para manter custos baixos, design para manufatura, trabalhando a produção eficiente, e distribuição econômica, formas de distribuição utilizando sistemas de distribuição que reduzem os custos. Então, essas são as capacidades mínimas para uma empresa trabalhar. Liderança do custo total. Para isso é necessário controle de custos muito rígido e incentivos quantitativos para manter a estrutura organizacional trabalhando no máximo da eficiência. A liderança no custo total tem riscos, né? Riscos de mudança tecnológica que podem deixar teus processos obsoletos, principalmente quando a gente está falando de indústria. Imitação por novos entrantes, já que o custo é a principal característica e os produtos tendem a ser mais simples, eles são fáceis de ser copiados. E pode acontecer uma miopia estratégica com foco excessivo em custos e perder a adaptação do produto ou do marketing ao consumidor final.
A diferenciação também exige capacitações, que seriam a habilidade em marketing, talvez a mais importante, de avaliar, identificar necessidades e comunicar aquele valor único para o teu cliente, aquilo que tu realmente tem como diferencial. A engenharia de produto e capacidade criativa para estruturar produtos e serviços que trabalhem com inovação e que consigam atender uma capacidade específica do mercado, uma necessidade específica do mercado. Trabalhar com pesquisa e desenvolvimento e reputação são importantes no caso da organização. Os requisitos organizacionais, o principal seria a integração entre avaliação qualitativa, incentivos e ambiente que atraia pessoas que tenham capacidade de gerar essa diferenciação e uma integração entre pesquisa, desenvolvimento e marketing para gerar esse benefício ao consumidor. Os principais riscos de adotar a estratégia de diferenciação é o grande diferencial de custos, quando essa diferença de preço entre os produtos diferenciados e os de custo se torna muito grande, pode não se sustentar a longo prazo essa estratégia. Quando a diferenciação não é tão importante para o comprador e ele deixa de se interessar pelo produto, e a imitação por parte dos concorrentes, que pode então determinar a falência dessa estratégia. Diferenciação.
Já na estratégia de foco, a capacitação requerida principal é dominar habilidades de trabalhar o seu segmento-alvo específico, para atender um segmento-alvo específico, e o requisito organizacional principal é implementar processos que realmente gerem ou vantagem de custos ou diferenciação para aquele mercado-alvo específico, observando suas características principais. A essência de trabalhar com foco seria capaz de combinar essas estratégias, né, num nicho muito específico de mercado, com características específicas de mercado.